Olha aí, gente, vamos conversar agora, porque esse ano que passou, vou te contar, 2020 já vai tarde esse ano. A gente quer conversar agora sobre mudança, sobre tolerância, sobre respeito e sobre muita coisa boa, porque esse ano vai ser diferente. Vamos ver o VT e depois a gente vai conversar aqui. Vamos lá. Uma das maiores questões do mundo atual é a intolerância, seja ela sexual, religiosa, cultural, racial. Podemos citar inúmeras e que fazem parte da difícil rotina de milhões de pessoas. Por esse motivo, é importante que desde cedo crianças compreendam que o respeito é a resposta para qualquer convivência pacífica, ou seja, ninguém precisa acreditar ou ter os mesmos hábitos que o outro para que exista respeito entre eles. 2021 chegou e com ele, mais do que nunca, precisamos mudar, tolerar, respeitar e, acima de tudo, amar. A sociedade é diversificada. O ser humano é diferente um do outro, o que torna o respeito algo fundamental. Acompanhe agora o nosso Papo Reto. Ah, gente, olha, eu quero conversar sobre esse assunto com a Meire Camille. A Meire Camille, ela é psicóloga, teóloga, palestrante, já é conhecida de todos nós aqui, ó. Um grande palestrante, psicóloga, mestre em administração de empresa, consultora organizacional, docente MBA. Olha quanta coisa, aquela de gestão de pessoas. Desenvolve palestras motivacionais, treinamento diferenciado, aliando entre arte mágica, teatro e psicologia. Que beleza, olha que beleza. Meire, que beleza, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ai, Padre Juarez, olha, que alegria estar aqui com você hoje. Estou muito feliz. Estou muito feliz também. Quando a gente pensou assim, a gente falou, a gente vai fazer o primeiro programa do ano e o programa tem que falar sobre alegria, sobre esperança. Aí a primeira pessoa que veio na cabeça, quem foi? Meire, pronto, tinha que ser. Eba! Que alegria, que bom, estou muito feliz. Deixa eu te falar, fala pra gente, Meire. Esse ano que passou foi muito ruim, tem muita coisa triste que a gente lembra, desafios que não conseguimos vencer, coisas que deixaram a gente com muita tristeza no coração, principalmente por causa de toda essa pandemia. Mas a gente está começando um ano novo. Tem uma maneira da gente programar, né, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que a gente possa ver pelo menos algo diferente nesse ano que começa, Meire? A primeira coisa, Padre, é a gente entender que o sofrimento também nos ensina muito. A gente acha que sofrimento é ruim, mas muitas vezes a gente só aprende através do sofrimento. Então a gente valoriza a vida quando a gente está muito perto da morte. A gente valoriza a saúde quando a gente está diante da doença. Então esses contrapontos, eles fazem parte da nossa vida e se a gente tiver sabedoria, nós vamos conseguir abstrair o ensinamento daquela situação e a gente consegue renovar os nossos votos, entender que existe uma transcendência, a gente precisa aprender a transcender os sofrimentos da vida. A transcendência também é uma virtude, assim como é a coragem, como é a justiça. E o grande ensinamento que a gente teve ano passado, e ainda estamos tendo, é da humildade. Então a gente está falando sobre intolerância e o que aconteceu com a nossa sociedade? Na tentativa de respeitar o outro, a gente começou a dividir e classificar as pessoas. Então, isso aqui é japonês, isso aqui é negro, isso aqui é louro, isso é isso, aquilo, isso aqui é católico, isso aqui é protestante, isso é... Nessa tentativa de classificar para poder respeitar, nós exageramos nisso e esquecemos do significado da palavra humildade, que vem de humus, que significa que vem da terra, e nossa essência, apesar da aparência, nós somos nós temos a mesma origem, nós somos partes de Deus, com carinhas diferentes, e nós esquecemos disso. Então, nós esquecemos que da terra nós viemos e vamos embora através dessa terra, somos iguais. Então, a intolerância, ela vem justamente dessa cegueira e desse engano, da gente achar que nós somos diferentes e nós não somos no fundo. Então, nessa tentativa de classificação, que o ser humano, olha o que a gente fez. A gente começou a competir um com o outro.
Eu fiz um cercado na minha casa, olha só, a gente botou muros na casa, a gente se protegeu dentro da casa e a partir do momento em que eu coloco a minha casa como a minha proteção, uma barreira, eu já criei inimigos no mundo inteiro porque todo mundo virou meu inimigo. Eu começo a ter medo das pessoas, né? Então, esse movimento psicológico aconteceu no mundo inteiro, é por essa razão que as doenças mentais relacionadas à ansiedade, à depressão, ela tem aumentado muito em todo o mundo, não é uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro, mas porque está faltando confiança na vida e nas pessoas. Nós passamos a desconfiar dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. A gente começa a achar que todo mundo é um estrangeiro e se são estrangeiros, então eles são inimigos. Então, olha, a intolerância, ela vem disso, de uma competição, de eu achar que o meu Deus é melhor do que o dos outros, que o meu partido político é melhor do que o dos outros, que eu estou certa e o restante está errado, e que o mundo tem que mudar e não eu. Olha que prepotência e arrogância que nós chegamos pensando nesse nível da competição. E isso é totalmente contra, padre, a evolução, inclusive, do ser humano. Você sabe que o nosso cérebro, ele só evoluiu do jeito que está hoje pela cooperação. Porque nós vivemos agregados, porque um ajuda o outro. Sem o outro, a gente não desenvolve. E o que nós estamos fazendo hoje é caminhando totalmente ao contrário, achando que sozinho a gente faz alguma coisa, a gente não faz, a gente precisa do outro. Então, a gente precisa ter esse sentimento de cooperação, de colaboração. E é esse grande ensinamento que nós estamos tendo hoje, uma oportunidade de sermos mais solidários, mais humanos, mais justos. Ô Meire, você falou, olha, achei interessante esse dado. A gente só conseguiu evoluir, a evolução do ser humano, por causa da cooperação. Ora, a gente chega num momento que, de repente, a gente não está querendo cooperação porque a gente acha que a gente está numa competição. E aí, claro. Aí o que acontece? Na verdade, há um risco muito grande de regredirmos, então. Sim, e é por isso que sofremos. A gente só sofre porque é uma forma da vida nos mostrar que esse é o caminho errado. E aí, o problema do sofrimento é que, às vezes, você pode perpetuar o sofrimento perpetuando o seu jeito de enxergar a vida e se comportando da mesma maneira. É por isso que, às vezes, a gente precisa parar na vida, refletir sobre os nossos valores, sobre a nossa conduta e, com isso, a gente fazer uma mudança. Não tem como a gente conseguir um resultado diferente fazendo a mesma coisa, então a gente tem que ver quantas vezes eu preciso fazer o mesmo erro para ver que aquilo ali não dá certo. Quantas vezes eu preciso sofrer para ver que esse tipo de relacionamento que nós estipulamos para a nossa vida, essa competição louca, em que o tempo todo eu tenho que ser mais bonito que o outro, mais rico que o outro, mais inteligente que o outro. Mas que maluquice é essa, né? E sendo que nos falta o essencial, que é ser humano. Nós estamos sendo tudo menos humanos, uns com os outros. Né? E esse movimento da competição, padre, ele traz uma coisa muito maligna, que é contada na história de Caim e Abel. A gente começa a achar, a gente volta a nossa ira contra o nosso irmão. Por quê? Quando eu tenho essa sensação de falta de confiança, é porque eu não confio em Deus. Então, Caim, ele não confiava no amor de Deus e tudo que ele fazia era para ser mais abençoado que o irmão. A hora que o irmão, que é Abel, consegue os louros que ele não consegue, ele se revolta contra quem? Contra o seu semelhante. E é o que a gente está fazendo. Como a gente não confia na vida, a gente trabalha e a pessoa fala assim: poxa, eu sou honesto, eu trabalho, eu faço tudo direito e a minha vida está uma porcaria. Então, essa revolta com relação à vida traz uma falta de fé. E isso faz com que eu me revolte contra quem? Contra as instituições, contra os partidos políticos, contra a religião, e no final das contas, isso tudo é o quê? É uma revolta contra Deus, é uma revolta contra a vida.
Então eu acabo atacando as pessoas, na verdade, para esconder uma super insegurança, uma baixa autoestima que eu tenho dentro de mim. E qual que é a grande lição da história de Caim e Abel? É que se faça a vida da melhor forma possível, porque assim tem que ser. Fazer o seu trabalho, conduzir a sua vida, cuidar dos seus filhos, por amor e não por barganha, não porque você quer um louro, você quer ser melhor do que o seu irmão, porque às vezes o reconhecimento ele não vai vir do jeito que a gente gostaria. Mas, como diz Deus para Caim, faça do seu coração, faça do jeito correto, que assim você não se chateia. Né? Então, essa é a grande lição que a gente está aprendendo hoje, é uma lição de irmandade, de humildade, né? Olha, Meire, você está tocando em assuntos muito interessantes e trazendo feridas da humanidade, né? Quando você É uma ferida da humanidade. Você traz a questão de Abel e Caim, a gente vê que a Bíblia, de uma maneira muito bonita, coloca esta ferida que nós temos e estamos vivendo hoje. Você falou algo muito importante, que é o seguinte, você disse que é um fenômeno que praticamente é mundial, essa coisa da intolerância, da polarização. Eu acho que é interessante, você não usou a palavra polarização, mas está essa coisa, um contra o outro, né? Virou essa coisa de um contra o outro, e isso existe alguma raiz? Por que de repente nós vivemos um tempo dos anos 70 que a gente queria ser hippie, depois dos anos 80 que a gente queria ficar todo mundo junto, depois dos anos 90 que a gente esperava um novo tempo, e de repente nós estamos hoje em 2020 querendo ser sozinho? Por que isso aconteceu? 2021 a gente quer ficar sozinho, não quer mais viver em comunidade, não quer mais separar nada, cada um com seu celular. Por que houve algum erro em algum lugar? O que foi isso? Não, eu acho que nós estamos evoluindo. E o desafio, que cada época ela vai ter o seu desafio. E o desafio do momento é esse. Por exemplo, nós tivemos assim uma gana por liberdade. Quando a vida nos trouxe a liberdade, a gente se assustou. Porque liberdade significa responsabilidade. Isso mesmo. E aí a gente fala, agora que eu tenho essa liberdade toda, eu vou fazer o que com ela? Então, a gente está com muita dificuldade em amadurecer. Então, essa liberdade, ela só vai ser bem vivida com responsabilidade. Isso significa se empoderar. Se empoderar é se responsabilizar mesmo pela sua conduta, parar de ser falso, parar de mentir para si mesmo, porque às vezes a gente não se posiciona na vida porque é fácil você esperar que o outro tome decisões na vida, fingir que não vê, porque muitas vezes a gente se omite de algumas situações que são importantes, fingindo que aquele problema não existe. Então a gente tem que parar um pouco de ser hipócrita. Essa que é a questão. Às vezes a gente fala e mente para si mesmo, né? Por exemplo, a pessoa em pequenos compromissos, do tipo assim, eu vou fazer minha ginástica hoje. Aí ela inventa uma desculpa para ela mesma, para não ir. Fala assim, não tive tempo. Ela sabe no fundo que ela teve tempo. Ela mente para ela mesma. Então, ela não assume nem a liberdade e nem a responsabilidade diante da própria vida. E a vida está escancarando isso para a gente. A gente não consegue mais colocar o peso da nossa existência nas costas dos outros. Não dá mais. É verdade. Então, a vida está ensinando. Galera, é o seguinte, cada um assumindo o seu peso da existência. Então, quando a gente fica com tanto medo, como nós estamos ainda, com tanta ansiedade, o que a vida está trazendo para a gente? Como é que você está vivendo a sua vida? Você está com tanto medo de morrer, você está devendo tanto para essa vida a ponto de não poder morrer em paz? Olhar para a tua existência e falar assim, cara, se eu morrer hoje, eu estou bem com a vida porque eu vivi integralmente de forma muito fiel aos meus valores e princípios, a ponto de eu, a qualquer momento que acontecer alguma coisa na minha vida, eu estar satisfeita com a existência que eu tive. Se eu não tenho essa paz de espírito dentro de mim, é porque eu, de alguma forma, estou vivendo a minha vida de uma forma incoerente. Então, o que a gente precisa é ter coerência, parar de mentir para si,
sabe? Viver a verdade. Então, por exemplo, a gente diz assim, eu quero um mundo de paz. Eu falo assim, eu quero um mundo de paz. Mas tudo que eu falo é xingando o outro que cruza o meu caminho, é buzinando e sendo intolerante com as pessoas. Quer dizer, o que eu falo e o que eu faço não combinam. Então, essa incoerência corrói o caráter de qualquer ser humano. A gente não tem os alicerces e autoconfiança suficientes, porque eu mesma olho para o espelho e falo que farsa que eu sou. Então, onde a gente vai arrumar autoconfiança e paz de espírito se dentro de nós somos esse caos? Verdade. Entendeu? Verdade. Então, o grande chamado desse momento e a grande lição é essa. Nós estamos... A vida está escancarando na nossa cara que o jeito e os valores que nós estamos usando para lidar com essa realidade não estão corretos, né? Por Olha, isso causa eu vou só sofrimento. falar com a... Eu só vou falar ali, já volto logo, porque a conversa tá muito boa. Pera aí que a gente tem que conversar mais. Vou falar com a Thaís ali. Aqui, ó, já vamos continuar a falar agora aqui. Gente, a Meire, Camilo, tá dando um show aqui, tá louco, olha que beleza. Você podia ficar falando o ano inteiro pra gente, pra deixar a gente todo mundo Eu animado. adoraria, porque olha, vocês são minha família. Ô, Meire, me conta uma coisa aqui, ó. Como que, psicologicamente agora, falando com a profissional psicóloga agora, Sim. como é que a gente pode entender essas mudanças que tá acontecendo na vida da gente e também no mundo? Como é que a gente entende tudo isso? Isso, a gente tem que entender como sendo uma oportunidade de desenvolver virtudes. Porque é o seguinte, padre, tudo aquilo que a gente tem dificuldade de lidar é porque a gente não tem habilidade desenvolvida. Sim. Então, por exemplo, se eu não sei mexer no computador, é porque eu preciso desenvolver essa habilidade, percebe? E todo mundo pode desenvolver. Todo mundo pode desenvolver qualquer habilidade. Claro. E no comportamento é igual. Vamos supor que você tem um grande amigo e você vai super bem com ele, vocês conversam, dá super bem. Mas tem uma pessoa que você não vai muito bem, porque o jeito que você conversa parece que a pessoa não entende, né? Vocês têm mais atritos. Por quê? Porque às vezes você não desenvolveu uma habilidade melhor com aquela outra pessoa e aquela pessoa te tira da zona de conforto. Ou seja, o seu jeito de lidar com as pessoas não funciona com aquela pessoa. Então, a mesma coisa funciona com a questão da intolerância, da impaciência. As pessoas que, principalmente família, né? Ela vai sempre trazer para você tudo aquilo que você ainda não tem desenvolvido, que é falta de paciência. Quando você fala assim, haja paciência com a minha mãe, é porque você não tem paciência. É só por isso você se irrita, porque você não tem, né? Então a gente sempre tem que parar de culpar o outro e olhar para si. Tem 3 diquinhas assim bem práticas para a gente enfrentar essas dificuldades, né? Então a primeira coisa é trabalhar a humildade, é uma virtude, gente. Então, humildade, ela não tem a ver com pobreza, com sofrimento, nada disso. A humildade, ela tem a ver com a gente enxergar o ser humano nas outras pessoas. Então, imagina que Deus seja um oceano e cada um de nós seja uma gotinha nesse oceano que vai compor esse oceano bonito de amor, de paz, de saúde, de energia, de tudo de bom. E você faz parte, é uma gotinha que faz parte disso. Se você fizer uma meditação, uma oração pensando assim e deixando-se diluir, como se você fosse uma gotinha que você pinga lá e você dilui. Olha, eu te garanto, acaba todo o seu medo e essa parte, inclusive, ela até relaxa, porque parou a competição. Você está entre iguais, você está entre os seus familiares. Então, a primeira coisa é a gente parar de enxergar o outro como sendo um diferente. Então, essa ênfase na diferença é que traz a intolerância, porque isso traz o time. Você divide as pessoas e um acaba tendo que ser melhor do que o outro. Isso é a base da intolerância, tá? Quando você compara um com o outro, vem o quê? A inveja. Naturalmente, a inveja ela nasce da competição. Então, a segunda coisa que a gente precisa aprender é gratidão. Quando a gente agradece aquilo que a gente tem, a gratidão ela se torna uma blindagem contra a intolerância. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu tenho, que eu também fui abençoada.
Não é só o outro que é abençoado, que tem sorte na vida, não. Eu também tenho. Então, aí para a minha rixa com a vida, porque eu começo a ver que eu não fui abandonada, eu não estou desamparada por Deus. A vida também traz coisa bacana para mim. Então, eu não preciso mais brigar e ficar com essa raiva imensa da vida, que é o que também está na raiz do processo de intolerância. A terceira coisa é que a gente precisa aumentar a nossa autoconfiança. Então, como é que a gente faz isso? Trabalhando a integridade entre aquilo que eu penso que é ser um ser humano melhor, entre aquilo que eu falo para as pessoas e aquilo que eu efetivamente faço. E a forma como eu me sinto. Isso tudo tem que estar integrado. Então, quando eu digo assim, quero um mundo de amor, o que sai da minha boca? Eu saio só reclamação ou eu saio coisas que vão melhorar o ambiente à minha volta? Então, quando eu estou no ambiente e saio desse ambiente, o ambiente ficou melhor ou ficou pior com a minha presença? Sabe, eu fui um carregador de coisas positivas ou negativas? Eu estou carregando o quê? Boas notícias ou más notícias? E eu faço parte de que corrente? Por exemplo, no próprio WhatsApp. O que eu passo de informação para os meus amigos? Então, assim, você está sendo uma corrente que vai gerar coisa positiva ou coisa negativa, que vai aumentar o medo das pessoas, que vai aumentar a chateação e a desesperança nas pessoas. Então, você tem que ter consciência disso, tá? Isso é o empoderamento, né? E outra, parar de ser uma fraude. Então, não mente mais para você e tenha coragem de defender um ponto de vista. Tenha responsabilidade para desenvolver aquilo que você precisa. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, vive no mundo da fantasia. Existe uma diferença entre imaginação e fantasia. Imaginação, ela treina você para ação. Ela ajuda você a planejar, você imagina você concretizando aquela ação, você cria uma estratégia. Agora, a fantasia por si só, ela é aquele sonho que você senta no sofá e você fala, eu gostaria de fazer tal coisa, mas você não tem pretensão nenhuma de levantar do sofá e ir lá e fazer. Então, as pessoas que trabalham só na fantasia não são pessoas maduras. Então, ela precisa ajustar essa conduta. Então, se você quer emagrecer, saiba que você tem que fazer sacrifícios. Se você precisa melhorar a tua saúde, você tem que fazer sacrifícios Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é algo que você faz beneficiando, pensando num futuro melhor. Então, eu sacrifico a minha vontade de comer doce hoje porque o diabetes está muito alto. Então, eu sacrifico isso para um bem maior lá na frente. Então, esse tipo de conduta, padre, que é o que a gente precisa aprender para a gente ter paz interna. Porque quando eu tenho paz interna, obviamente, a paz externa acontece, né? May, eu estou muito, muito feliz mesmo com a sua presença, porque é a melhor maneira da gente começar esse ano. Muito obrigado, quero lhe agradecer demais. É claro que você vai voltar várias vezes aqui. Eu quero chamar o pessoal para o meu grupo no Telegram, por favor. No Telegram? No Telegram, gente, baixa o aplicativo gratuito, é Meire Camille Ser Sucesso. Todo dia tem coisa nova lá. E no Instagram também tá como Meire Camille. Instagram, e quem quiser, eu vou abrir, padre, aqui no programa, 4 aulas gratuitas sobre inteligência emocional. Que beleza. Então, essas aulas fazem parte do meu processo de mentoria. São 26 vídeos, mas eu estou disponibilizando 4 sobre inteligência emocional gratuita. Manda um e-mail para atendimento@meiricamia.com. Ótimo. Que aí a gente cadastra na plataforma. Vou repetir aqui, o site é meiricamia.com, é o site. Você pode entrar também pelo Instagram, @meiricamia. Você pode usar o e-mail atendimento@meiricamia.com e no Telegram agora também. Meire Camille Ser Sucesso. Meire Camille Ser Sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Meire Camille, com a gente aqui.